Olá, bem-vindos a mais uma conversa do confinamento, já no pós, no pós-confinamento, já em quase abertura. Temos mais uma vez o professor Joaquim Fernandes, que nos vem falar na sequência da entrevista da semana passada com Frederica Armada, vem dar aqui uma sequência à questão de Fátima, 1900, das aparições marianas de 1917, e portanto, Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito novamente este nosso convite. Obrigado, muito obrigado eu pelo convite de novo. Filipe, obrigado também pela tua disponibilidade mais uma vez em acompanhar-me nesta nossa. Obrigado, Francisco. Neste nosso obrigado, projeto professor conjunto. Joaquim Fernandes. Viva, também para si, tudo bem? Boa tarde. Sr. Professor, nós a semana passada com a Frederica, aquilo que discutimos com ela no fundo foi fazer uma retrospectiva de quem era a historiadora Fina da Armada e o que a levou depois, mais tarde, a aceitar o seu repto e ingressar na investigação do fenómeno das aparições marianas de 1917. E, portanto, gostaríamos de saber também da sua parte, a sua versão dos factos também, e, portanto, o que o levou, em primeiro lugar, a despertar o interesse para o fenómeno das aparições marianas e depois o que o levou a trazer a doutora Fina da Armada para a investigação. Se me permite, Francisco e professor, antes de responder a essa questão, gostava de pedir ao professor um breve resumo dos acontecimentos entre maio e outubro de 1917, porque no nosso canal têm chegado com alguma frequência subscritores vindos do Brasil e que podem não estar tão familiarizados com estes acontecimentos, com o milagre de Fátima. Portanto, gostaria que numa primeira fase, em jeito de síntese, nos falasse deste acontecimento e depois sim, respondendo à questão do Francisco Mourão Correia. Muito bem. Uma breve síntese, embora claro que há muitos detalhes que depois poderemos ampliar e pormenorizar, mas o essencial das aparições de Fátima tem a ver de facto com uma sucessão de 6 observações que 3 crianças da zona de Fátima fazem durante os meses de maio a outubro de 1917. É uma conjuntura, digamos, política complicada, política, social, económica, etc., muito complicada, porque estamos, digamos, nos anos terminais da Primeira Grande Guerra, ou da Grande Guerra, assim chamada, em que Portugal participa e, portanto, há aqui um contexto muito difícil para a população portuguesa. Do ponto de vista mental, do ponto de vista, digamos, da confrontação religiosa em Portugal, porque naturalmente estamos na vigência da Primeira República, uma república maçónica, ateísta, se quisermos, portanto, que confrontava sistematicamente as posições da Igreja Católica. Aliás, havia quase por princípio uma espécie de jura de um senhor chamado Afonso Costa, que era o chefe do Partido Republicano, em que jurava que em pouco mais de, enfim, poucos anos, 2, 3 anos, a religião católica seria pura e simplesmente banida do território português. Portanto, há uma confrontação muito grande entre a Igreja Católica e o Estado português, já de matriz republicana. E, portanto, num belo dia de maio, 3 crianças que apacentavam o rebanho, como era uso nessas regiões do interior português, foram surpreendidas pela aparição de uma entidade luminosa, muito bonita, assim caracterizada, uma jovem, que não, aparentemente, em comparação, digamos, com os protótipos humanos das crianças da época, não teria mais de 13, 14 anos, de muito baixa estatura, cerca de 1,10 m, e que era, de facto, apresentava uma beleza singular que, enfim, admirou e chocou de imediato as 3 crianças, os 3 pastores. A Lúcia, Jacinta e Francisco, eles eram primos, a Lúcia era mais velha, tinha 10 anos, e portanto é ela, digamos, que vai funcionar nessa sucessão de 6 episódios como receptora de uma mensagem, sendo transmitida aos dias 13 de cada mês
entre maio e outubro, e que depois será concluída, digamos, no seu esplendor máximo, com um alegado milagre do sol em 13 de outubro, perante uma multidão já confortável de cerca de 40 a 50 mil pessoas reunidas num vasto espaço de planície da Cova da Iria. Há aqui uma troca de informações, o que foi repertoriado pelos pastorinhos no decurso desses encontros com essa entidade luminosa, que depois vai gerar, naturalmente, no decurso dos anos seguintes, uma mensagem concretamente mais complexa e com uma amplitude muito mais diversa em relação, de facto, às palavrinhas originais, que é esta expressão que a Lúcia usa quando é interrogada em julho de 1917, perante o pároco de Fátima, e, portanto, dessas algumas palavrinhas, tudo vai, digamos, desenvolver-se e vai desembocar numa mensagem muito complexa que tem, naturalmente, raízes e é abastecida pelas circunstâncias políticas e ideológicas, sobretudo já no decurso dos anos 30. Portanto, isto é um processo de décadas que depois desencadear e vai favorecer as perspectivas e as posições da Igreja Católica, do Vaticano, do catolicismo, face a um novo adversário temível que tinha aparecido, enfim, nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, mas já nos finais da década de 30, e que é a União Soviética, ou, digamos, em termos mais simplistas, designado por a Rússia. A Rússia é o grande adversário fidagal da Igreja Católica e do Vaticano. Portanto, em suma, temos 6 aparições, 6 episódios em que uma entidade nossa se manifesta para 3 humildes pastorinhos a quem transmitem uma alegada mensagem que teria a ver, de facto, com o futuro imediato de Portugal e do mundo, não é? Portanto, digamos, é esse contexto que podemos apresentar para o início das chamadas aparições marianas de Fátima. Muito bem, muito obrigado, mas agora, feito este pequeno sumário, esta pequena introdução de esclarecimento de algumas dúvidas, passemos então o porquê de se ter, o que é que o motivou, qual foi a luz que veio despertar o interesse pelo caso 1917 e o que o levou mais tarde a tentar trazer a doutora Fina da Armada para dentro da investigação. É verdade, é uma história já muito longa, já tem mais de 4 décadas, já, como devem compreender, e que começa, enfim, por um encontro entre mim e a doutora Fina. Na altura ela já, portanto, é historiadora, na época era jornalista do Jornal de Notícias, e ela era colaboradora do JN, como se conhece o diário, que ainda existe. E, portanto, foi uma época curiosa em que eu, nessa altura, estava em contacto com um autor norte-americano, aliás, um cientista americano que a maior parte das pessoas reconhecerão, o Dr. Jacques Vallée, que já tinha publicado obras como O Colégio Invisível, por exemplo. Eu tive a ocasião de o ler na tradução francesa, e já aí o Dr. Vallée induzia ou sugeria uma correlação muito próxima, ponto por ponto, entre as aparições marianas, portanto, as aparições de índole religiosa, e o fenómeno OVNI contemporâneo. E eu fiquei realmente alertado por esses indicadores que me pareceram muito sugestivos e, digamos, não deixei de procurar informação e aí parti exatamente para as primeiras leituras dos depoimentos de Fátima, nomeadamente, como é óbvio, a descrição do famoso milagre do sol. Havia de facto um estudo muito importante e muito detalhado, já conhecido à época, que foi publicado por um catedrático de Fátima, de Coimbra, Dr. Pacheco do Amorim, que refletia um conjunto de detalhes muito apreciáveis sobre o comportamento do fenómeno chamado dito Sol, o fenómeno solar na sua extensão máxima, das suas variantes, dos seus comportamentos, da sua lógica de causa e efeito sobre a multidão reunida na Cova da Iria nesse famoso dia 13 de outubro de 1917, por volta do meio-dia solar, portanto.
É essa correlação com as leituras que eu transportei de autores como o Dr. Jacques Vallée e depois com outros autores franceses, nomeadamente me recordo de Jean Sandy, por exemplo, são autores que se focalizaram nessa convergência, nessa procura de unanimidade entre os fatores causais refletidos nos depoimentos das aparições marianas, das suas circunstâncias, dos seus detalhes e os detalhes conhecidos e repertoriados já na época, obviamente, dos anos 70, 80, pelo fenómeno OVNI contemporâneo. E, portanto, aí lembrei-me, enfim, tenho aqui uma historiadora, nessa altura eu ainda estava a iniciar os meus passos na direção da história, enfim, dedicava-me à história do dia-a-dia, enquanto jornalista, naturalmente, mas esse mote de atualidade fez a ponte entre mim e a doutora Fina Armada. E um belo dia na redação disparei-lhe este convite um bocado inesperado. Não quero estudar as aparições de Fátima comigo. Ela ficou assim um bocado perplexa, disse, mas isto já está tudo sabido, foi qualquer coisa assim, mas isto já está tudo conhecido, estudado, analisado. E eu disse, olha, se calhar não é bem isso, porque tenho estado a ler assim um conjunto de depoimentos e de autores estrangeiros, nomeadamente citei o Jacques Vallée, e de facto parece que há aqui histórias que não estão contadas totalmente e na sua substância última. E portanto a partir daí encetámos realmente um caminho longo. Eu penso que serão à volta de uns 6 anos de imenso trabalho, de escavação de bibliotecas, de consulta e leitura de toda a bibliografia conhecida publicada sobre as aparições de Fátima, desde obviamente os autores apologéticos católicos, não é? Mas também outros, enfim, menos concordantes com a tese católica, como João Ilharco e Tomás da Fonseca, por exemplo, para citar os mais conhecidos, e portanto começamos realmente a reunir um acervo fundamental que serviu de base depois para a questão, para a fase seguinte. Ora bem, mas e então o que é que falta aqui? Falta-nos contrastar e verificar ponto por ponto aquilo que os depoimentos nos dizem com a eventual consulta e verificação dos documentos oficiais que estão constantes e existem naturalmente no Santuário de Fátima. E aí então foi, digamos, o momento exato em que a doutora Fina se revelou muito útil, porque ela na altura estava a preparar um estudo com o apoio de uma bolsa de estudo para a avaliação da situação da mulher portuguesa na Primeira República, e o fenómeno de Fátima encaixava como luva, não é? Porque em 1907 já estávamos no 7º ano da República em Portugal, para poder balançar-se a uma análise in situ, neste caso nos arquivos do Santuário de Fátima, de todo o material relativo às aparições. E aí é tal grande descoberta, é tal grande surpresa, quando começou a verificar que realmente os interrogatórios originais de 1917 e depois os de 1929, depois os inquéritos oficiais de 1921, que são realmente aqueles que, ou seriam aqueles que poderiam ser muito mais úteis, porque eram reflexo imediato de uma leitura, de uma documentação produzida muito em cima dos acontecimentos. Portanto, não estávamos a falar aqui de terceiras, quartas leituras, de depoimentos já perdidos no tempo e citações dos anos 60, 70, não, estávamos a constatar que de facto era fundamental a verificação documental, que é isso com que o historiador trata, é com documentos, não é? E neste caso Fátima não fugia à regra, e portanto a ida da doutora Fina durante vários dias para os arquivos do santuário, dada a permissão para a tal consulta dos documentos originais, revelou-se fundamental na viragem, digamos, no achado que constituiu de facto a releitura da documentação original aos pastorinhos e relativa aos inquéritos aos pastorinhos entre maio e outubro, porque de facto a percepção que o Parco de Fátima, o padre Manuel Marques teve na altura, foi de facto de suma importância, foi decisiva para podermos hoje termos entre mãos informações absolutamente vitais e que são documentos e informações em primeira mão, não desgastadas, não relidas pelas convicções, enfim, do catolicismo, então, enfim, também dos nossos dias, relativas a fenómenos que eram muito mais complexos
muito mais diversos de analisar do que uma simples e tradicional leitura de pronto, foi mais uma aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos ingênuos. E, portanto, foi esse resultado que nos trouxe uma primeira avaliação, esta histórica, e que agora só se pode encontrar nos alfarrabistas, não é? Este volume, que acabou por ser apresentado em 1982, mas que tem a data da investigação de 1981, e é caso para dizer que para o ano vamos ter aqui os 40 anos da edição deste trabalho pioneiro, não é? E original. E, portanto, foi este o resultado da labuta que a doutora Fina e eu tivemos ao longo de 6 anos e que resultou, de facto, numa amostragem de material completamente diverso e surpreendente para a maioria dos leitores em Portugal. Pegando no lançamento portanto, a publicação desse estudo, qual foi a reação do público face à publicação desse estudo? Qual foi a aceitação do público, da sociedade em geral, nomeadamente os mídia, historiadores, padres? O que é que se passou? Bem, foi um conjunto de reações muito, muito diversas. Agora não posso, digamos, evocar aqui, enunciar aqui ponto por ponto, colocando nomes, mas de uma maneira geral podemos considerar que houve 2 grandes áreas de opinião. Uma primeira muito entusiástica e receptiva às avaliações inéditas que nós publicamos nesta obra, por parte, enfim, do leitor comum, mesmo inclusive de católicos e de pessoas crentes, não é? Que realmente acharam que o que estávamos a fazer era, de facto, no fundo, em prol da verdade. A verdade histórica vem acima de todas as conveniências, não é? E estávamos, de facto, a apresentar documentos, não estávamos a apresentar aqui elucubrações e delírios, não é? Que tivessem como ponto de partida uma convicção teórica apenas, etc. Não, de facto, os documentos eram taxativos e diziam-nos coisas que nunca, jamais, em tempo algum, nos haviam dito até essa altura. E, portanto, da parte, naturalmente, do clero católico, houve muitas reservas, algumas reações mais animosas, enfim, uma certa confrontação, algumas vozes contra, nomeadamente nos órgãos de comunicação católicos, recordo a Rádio Renascença, os jornais A Voz, Novidades, mas substancialmente por parte do clero mais rural, digamos, do Portugal profundo, não é? Não falo em termos de um clero mais urbano, que aí foi mais, enfim, mais cordado, se quisermos, não é? E, digamos, conseguiu aceitar e absorver algumas das sugestões. E, aliás, começa logo até por uma figura que eu aqui enumero, porque ele esteve, inclusive, foi extremamente simpático e acolhedor ao ponto de ser o apresentador desse segundo livro, no ano 2002, na Feira do Livro do Porto, Fátima nos Bastidores do Segredo, uma obra que penso que também estará praticamente esgotada, mas que desenvolve com outra profundidade e outro valor todo o processo de reconstrução das tais palavrinhas, não é? Depois da origem a uma construção muito complexa que desembocou na mensagem chamada Segredo de Fátima. Portanto, para sintetizar, temos aqui 2 reações óbvias, uma reação de apoio entusiástico, vasta gama de leitores que já conviviam com o chamado fenómeno óbvio e que, de facto, enfim, é que nós apresentávamos era algo singular e algo que correspondia ponto por ponto, no fundo, enfim, um conjunto, enfim, de dezena e meia de parâmetros e de critérios físicos e psicofísicos entre aparições marianas e fenómeno OVNI contemporâneo, de índole tecnológica, e, portanto, esse jogo de aceitação e de rejeição foi óbvio em tudo o que é novo, tudo o que é naturalmente inovador e tudo o que rompe por aquilo que é consolidado e aceitado e aceito por a maioria da generalidade da sociedade, causa sempre algum incómodo e alguma agitação. Mas é exatamente isso que a ciência tem feito ao longo de centenas de anos. Obviamente, pelo menos desde a Revolução, enfim, a partir do Renascimento e da Revolução Moderna do século XVI e XVII,
foi realmente suscitar e repor de novo muitas coisas que estavam encaixadas e abrigadas sob o grande guarda-chuva da religião e, digamos, das convicções religiosas. Não é? E eu sei que o Filipe deve ter uma série de perguntas, mas não querendo já focar na questão do detalhe das aparições, ainda voltando um bocadinho atrás àquilo que o Sr. Professor disse relativamente ao Jacques Vallée, o Jacques Vallée, na sua avaliação, faz já referência ao caso de Cova da Iria, ou é as aparições marianas de uma forma generalizada? Não, ele cita já o caso de Fátima, aí de facto ele é inovador, não é? E tem de facto a percepção e a sagacidade de citar o caso de Fátima, colocando-o em paralelo com os modernos fenómenos da época, não é? Portanto, os fenómenos tecnológicos, tipo o voador não identificado. Portanto, ele aí correlaciona já de uma maneira muito evidente as relações, não só físicas, mas sobretudo psicofísicas, e depois também do ponto de vista simbólico, ele aí nas obras Passaporte para a Magónia, por exemplo, estou-me a recordar que é uma obra interessante porque também faz incursões, que eu agora estou a tentar também a replicar um pouco no âmbito, digamos, das discussões do folclore religioso, do lendário nacional, ofensas a seres sobrenaturais, seres que alguma, digamos, repercussão nos nossos anais tradicionais. Estou-me a lembrar de trabalhos feitos pelo etnólogo Leite Vasconcelos, por exemplo, e outros trabalhos que foram feitos desde os finais do século XIX e que reuniram informação muito interessante que eu tenho estado agora a compulsar de novo, por causa de um trabalho que eu vou publicar em princípio no próximo ano, sobre as Fátimas interditas, e faz exatamente essa correlação de elementos do nosso folclore tradicional, religioso ou laico, com o repertório físico e psicofísico dos elencos dos repertórios dos fenómenos ovnis contemporâneos. Portanto, aí o Jacques Vallée de facto teve essa percepção e foi ele que realmente teve o clique de assinalar essa correlação entre os fenómenos marianos, e citando o caso de Fátima, e os fenómenos ovni contemporâneos. E, portanto, é um trajeto muito curioso, porque essa referência, essa inspiração, acabou depois, ao longo dos anos, por me levar à aproximação e a um conhecimento direto com o Jacques Vallée, incluindo a possibilidade dele ter sido o introdutor e prefaciador da edição da trilogia de Fátima, na Anomalist Books, e foi ele que fez, de facto, o prefácio introdutório à edição norte-americana, em inglês, das 3 obras que nós publicamos sobre Fátima. Portanto, é esse o trajeto da relação que tivemos e temos com o Dr. Jacques Vallée. Em termos de aparições marianas, o Sr. Professor também já abordou essa questão, penso, em algumas das suas obras. Quantas aparições marianas estimadas existem ao longo da história no mundo e, mais concretamente, em Portugal? Porque há várias, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas não são poucas. Em termos mundiais, em termos assim de uma avaliação por grosso, estimam-se várias largas dezenas de milhares de situações que podem ser, digamos, caracterizadas ou carimbadas com o selo de aparição mariana. Claro que uma ínfima parte apenas é reconhecida pelo Vaticano, digamos, pela Congregação da Fé, pelo juízo que os teólogos que fazem parte dessa avaliação, a partir da indicação, naturalmente, da investigação que os bispos têm por natureza a obrigação de fazer sobre esses relatos, podem depois avaliar ou não. Portanto, há aqui um conjunto de, enfim, pouco mais de uma dezena e meia de situações a nível mundial que são de facto consideradas pelo Vaticano, ou seja, onde é reconhecido, embora naturalmente não vou aqui citar a frase em latim, mas onde é constatado, digamos, a emergência do sobrenatural. Bom, isto naturalmente na perspectiva e na leitura do catolicismo, portanto, dentro de critérios que são naturalmente critérios relativamente apertados, portanto, de facto, ao longo das décadas, essa malha tem sido cada vez mais apertada para definir, ou aceitar ou não, que aquelas aparições são dignas de veneração.
É preciso assinalar, no entanto, que o facto do Vaticano reconhecer as aparições como dignas de interesse e ser reconhecidas, isso não significa que, por exatamente serem revelações privadas, sublinho isto, revelações privadas, elas não têm que ser aceitas por qualquer crente católico. Porque, de facto, a única ligação que o crente tem em relação à sua igreja é o Evangelho, é a mensagem de Cristo, como sabemos. E, portanto, aqui a manifestação mariana é apenas uma revelação privada que é concedida, digamos assim, por alguma benevolência face a um catolicismo popular, não é? A uma religiosidade popular que tem naturalmente um peso muito importante ainda, digamos, nas audiências do catolicismo e na própria militância do catolicismo na Igreja contemporânea, e portanto é, digamos, que uma espécie de tolerância, não é? É uma espécie de tolerância que, do ponto de vista canónico e dogmático, a Igreja Católica faz relativamente aos crentes. Portanto, digamos que há aqui uma margem de aceitação, mas que não vincula de modo nenhum os crentes, os católicos, relativamente a esses episódios. Portanto, em relação a Portugal, temos de facto um conjunto muito interessante que eu acabei aliás há muito pouco tempo de fazer a seleção e a síntese final, que são até ao século XVIII, cerca de 53 casos, 53 episódios, que estão mencionados e registados numa obra monumental em 10 volumes de Frei Agostinho de Santa Maria, chamado Santuário Mariano, em que ele realmente recolhe todas as tradições de aparições, digamos, relativas a entidades, vamos chamar-lhe assim, físicas, para além, naturalmente, de dezenas e dezenas de outras aparições de imagens, ou seja, de estatuetas, em determinados locais, como covas, no interior de árvores, junto dos penedos, etc., mas que resultam, sobretudo, de achados que foram feitos na sequência ou após a chamada Reconquista Cristã da Península Ibérica. Digamos, a partir do século X, XI, quando os exércitos dos depois também aos reis portugueses da primeira dinastia, foram reconquistando passo a passo os territórios que tinham sido domínio do Islão, digamos assim, dos muçulmanos, até praticamente, como vamos ver depois, até praticamente ao século XV, finais do século XV, com os reis católicos. Portanto, isto é uma missão muito, muito importante que decorre e dá muito trabalho aos reis cristãos fazer. Portanto, é o resultado dessa reconquista cristã que vai depois pondo a descoberto um conjunto de estátuas que estão escondidas exatamente pelos devotos cristãos que os escondiam das autoridades muçulmanas dos respectivos territórios e que vêm, isso, inclusive desde o norte aqui da Península Ibérica, desde as Astúrias, praticamente até ao centro de Portugal. Claro que não temos grande evidência para o sul de Portugal, exatamente porque há uma carga também cultural muito grande e dominante do elemento muçulmano e islâmico, como sabemos, na parte sul do território português, não é? Portanto, no fundo, cerca de 50 e picos casos que eu considerei relativos a aparições marianas de entidades físicas, muito no género do desenho arquétipo de Fátima, entidades que se apresentam muito bonitas, são definidas como entidades de um brilho e de uma luminosidade fascinante, que é esse o elemento que atrai a presença e o fascínio dos contactados, neste caso das jovens videntes, e sobretudo uma constante também que é a definição, digamos que etária e física e cultural dos contactados, os chamados videntes dessas situações, que são, regra geral, eu diria quase mais de 95% das situações são jovens pastorinhos, jovens crianças do meio rural. Portanto, há aqui uma constante muito interessante, que eu depois vou ter ocasião de muito mais elaboradamente definir naquilo que eu chamo a ecologia das aparições do Santuário Mariano, não é? Em que de facto há constantes que são permanentes e são obrigatórias e que apontam também caminhos muito curiosos que podem sugerir depois novas pistas de reflexão sobre este fenómeno, que é um fenómeno complexo, multicultural e variado. Muito bem. Filipe,
Professor, antes de passarmos aos efeitos físicos e psíquicos do fenómeno Fátima, gostava de continuar nesta retrospectiva que estamos a fazer e sabemos que existiu por parte das autoridades eclesiásticas alguma relutância, digamos até alguma tentativa de pressionar os pastores, nomeadamente a Lúcia, para admitir que o que terá vivido ou presenciado tenha sido falso ou fruto da imaginação. Que relevância teve aqui a determinação daquelas crianças, destacadamente a irredutibilidade de Lúcia, que sempre se manteve fiel ao relato e sempre defendeu que se encontrou com uma mulherzinha muito bonita. Como é que se dá este volte-face de uma tentativa de negação inicial para uma exaltação de Fátima e toda uma construção associada? E o que é que torna Fátima diferente de tantas outras aparições marianas, como teve a ocasião de falar com Francisco, nomeadamente o caso do Barral, por exemplo, que acontece na antevéspera no dia 11 de maio, exatamente, 1917. Bem, em relação à persistência das crianças, é quase obrigatório deduzir que, pelo facto de exatamente serem crianças, a sua ingenuidade, a sua pureza, na sua capacidade de ir mais além, digamos, no campo sensorial, experimental, da consciência humana, eles sempre defenderam à outrance a veracidade do seu testemunho. Porque, de facto, não se tratava de uma criança, tratava-se de 3. Portanto, há aqui, digamos, uma compaginação, uma concordância recíproca em que um acabava por confirmar o outro e esta reciprocidade e esta insistência, de facto, que o seu testemunho era válido, não referindo, e isso é bom também que se sublinhar, que são os próprios interrogatórios paroquiais de início que não fazem menção da designação da senhora, não caracterizam a entidade como Nossa Senhora, e isso é importante, isso passa um pouco sempre, um bocadinho à margem dos carentes ou de pessoas que não têm informação sobre a substância e sobre a redação exata dos inquéritos, mas o que é facto é que Fátima e os seus primos sempre insistiram que aquilo que testemunharam tinha sido uma experiência verídica, tinha sido uma experiência real, enfim, no sentido naturalmente pessoal do termo, e não seria obviamente passível de ser repetido e ser testemunhado por outrem. Naturalmente que só ao cabo de vários, como eu citei há bocadinho, vários interrogatórios, não só de 1917, mas depois o inquérito que foi formalizado pelo cônego Manuel Formigão, que é uma figura central, que é de facto ele que vai dar depois origem e consistência dogmática ao discurso fatimista durante os anos seguintes. É ele que vai construir, no fundo, com o seu saber, com a sua erudição teológica, e vai procurar, digamos, encaixar os espaços, digamos, documentos e as referências pouco concretas de Lúcia no aspecto devocional. É ele que vai depois procurar caucionar no grande edifício teológico que ele bem conhecia, porque ele era doutor em cânones e teologia para a Universidade de Roma, e é, de facto, graças ao cônego Formigão, que aliás chama o quarto vidente de Fátima, é curioso, não é a quarta vidente de Fátima que a doutora Afinadora Amada acabou por descobrir na sua investigação local, mas de facto este cônego Formigão é ele que no fundo vai caucionar o testemunho de Lúcia e dos seus primos. E portanto há aqui uma insistência da boa-fé das crianças na sua ingenuidade, que aliás não parte apenas da sua experiência de 1917. É muito importante percebermos que Fátima começa pelo menos 2 anos antes, em 1915, com as chamadas aparições de entidades tipo anjo, entidades também luminosas, algumas assaz heterodoxas, por exemplo, uma figura embrulhada num lençol que parecia não ter cabeça, uma figura que apresentava um rosto sem olhos e sem boca, portanto figuras um pouco digamos que... Mas essa, desculpe, Sr. Professor, desculpe interrompê-lo, mas essas descrições que fala de 2 anos antes, elas constam dos inquéritos do cônego, correto? Exatamente. Não constam dos inquéritos iniciais de 1917.
E, portanto, no inquérito paroquial, o padre Manuel Marques consegue apurar, é uma questão de verificarmos de maio a outubro, em que altura em que as crianças fazem essa confissão. Não só Lúcia, mas se calhar mais importante ainda, a questão de Jacinta, que confessava que no sótão de sua casa lhe apareciam uns seres muito interessantes, muito engraçados, com que ela, digamos, quase que brincava. Ora, isso tem muito a ver com aquilo que o universo das nossas crianças, ainda nos dias de hoje, mantém num determinado período etário, enfim, dos 6 aos 8 anos, em que muitas vezes acordam de noite até um pouco assustadas porque são surpreendidas no seu quarto de dormir com umas entidades estranhas que vêm brincar com elas. Portanto, essa situação é corrente, não é? São os chamados amigos desconhecidos, ou os amigos invisíveis, que fazem parte do imaginário das crianças de hoje. Ora, Jacinta, nessa época, em 1917, foi a primeira a confessar que teve esse tipo de percepção de imagens de crianças, entre aspas, não é? Que ela terá visualizado em casa da mãe, enfim, na altura, pouco antes de dormir, enfim, em situações que repetem muito as situações que nós conhecemos década após década nas crianças dos nossos dias. E eu tenho testemunhos diretos dessas situações, porque sei muito bem o que é que a casa gasta, como eu costumo dizer, não é? E, portanto, isso para mim foi uma revelação completamente compatível com as experiências que as crianças hoje têm dos seus amigos nos quartos onde dormem. E, portanto, nada disso, nada de novo sob o sol. E Jacinta confere exatamente essa prova, essa continuidade na cultura. E repara, é uma cultura rural e nós obviamente estamos agora a transportar para uma cultura mais urbana, mais sofisticada, mas que no fundo contém essa dominante do imaginário infantil, os seus amigos invisíveis, etc. Portanto, é um aspecto, aliás, que eu vou depois retomar também nesse trabalho que eu estou a construir sobre as Fátimas interditas, mas que nos levaria, obviamente, muito longe, até em termos de pedagogia infantil, etc., etc., mas, de facto, é um aspecto muito importante. Mas, para sublinhar aquilo que o Filipe Maia colocou, de facto, a garantia da veracidade do testemunho é construído paulatinamente para a repetição dos vários interrogatórios, seja paroquiais, seja oficiais, sobretudo em 1919 e 1921. Professor, é possível investigar e analisar o fenómeno Fátima sem mencionar a doutrina espírita? Ora bem, a doutrina espírita aparece-nos subitamente antes de maio de 1917. Para quem não saiba, se calhar muita gente que nos está a ver, enfim, limito-me a recuperar muito sinteticamente o que aconteceu. Na imprensa portuguesa de 1917 e logo a partir de fevereiro, sobretudo em fevereiro, no Diário de Notícias, um importante jornal de Lisboa, foi publicada uma mensagem num grupo espírita que se reunia em Lisboa, através de um médium chamado Carlos Caldeirão, que por acaso era um músico muito apreciado na altura na sociedade lisboeta, e que foi, aliás, um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Autores, enfim, en passant, essa informação. Carlos Caldeirão terá recebido uma informação muito, muito interessante sobre a importância, imagine-se, de que iria ter o próximo futuro 13 de maio de 1917. Ora, em 365 dias do ano, como é que surgiu esta data, quase por milagre, não é? No seio dessa recepção mediúnica catalisada por Carlos Caldeirão no meio do seu grupo espírita. E, portanto, aí a referência que surge também tem alguns pontos de conjunção e de conjugação com alguma simbólica de Fátima. É que essa mensagem subscrita, enfim, por uma entidade que se chama Stella Matutina, não é? No fundo tem a ver com a referência a Vênus, ao planeta Vênus, que tem uma simbólica incontestável com a própria simbologia de Maria, da Conceição, portanto a Nossa Senhora da Conceição, Virgem Maria Mãe de Cristo. Portanto há aqui uma correlação muito interessante, mas o que importa aqui salientar é de facto essa precocidade da importância futura que o dia 13 de maio iria ter,
inclusive com algumas pistas correlacionadas com a guerra, que é de facto uma das tónicas que vamos depois observar no conjunto das informações que Lúcia vai retendo da entidade contactante. A relação com a guerra, o destino, o fim da guerra, etc. Aliás, há aqui até datas que depois do fim do termo da guerra que não se vão verificar. Há aqui alguns lapsos, inclusive a própria entidade terá cometido, portanto, nem é perfeito, nem mesmo os seres sobrenaturais parecem que acertam em tudo, mas o que é facto é que esta antecipação por parte dos grupos espíritas, e aliás sublinho também no dia 11 de maio de 1917, há um outro grupo espírita aqui no Porto, também numa reunião, o seu médium faz referência à importância que vai ter o dia 13, passado 2 dias. Esta mensagem é publicada em jornais da cidade do Porto, nomeadamente o Jornal de Notícias, a Liberdade, e portanto vai, digamos que, corroborar e acentuar esta fascinante antecipação de um mundo complexo, que é o mundo espírita, ou das espiritualidades, mas que intuem a importância, sabe-se lá de que modo e de que maneira, a importância que iria ter o futuro dia 13 de maio de 1917. Como digo, sobram 364 dias, ou 365, dependendo se era ano bissexto ou não, mas de facto é que foi realmente um acerto a 100% na importância que depois se veio a confirmar em toda a linha do que iria ser o dia 13 de maio de 1917. Portanto, eu penso que aqui não há coincidência, não há acaso, porque em termos matemáticos é quase impossível, não é? A probabilidade, como vemos, era ínfima de haver um acerto e o porquê deste acerto relativamente ao dia 13 de maio. Professor Francisco. Não, força. Falávamos em off da representação atual que conhecemos da aparição. Creio que a primeira representação foi baseada na imagem da Imaculada Conceição, creio eu. Anos 20, José Ferreira Tedim inspira-se em imagens sacras e também se baseia na descrição de Lúcia. E a obra seria continuada nos anos 40 por Guilherme Tedim, que também acaba por aprimorar, de certa forma, a escultura. E o que nós verificamos é que existe uma discrepância enorme perante a imagem que nos foi apresentada por Claro Fangio e mostrada no último programa. Penso que o professor tenha também aí a imagem que nos possa mostrar. Uma grande discrepância entre essa imagem fiel aos relatos e a imagem que hoje temos como factual do representativa, claro. Bem, já agora só para mostrar àqueles que eventualmente nunca tenham contactado esta reconstituição, aqui está a figura que, segundo as palavras originais de Lúcia, no inquérito paroquial, redigido pelo pároco de Fátima Manuel Marques, levou à reconstituição pelo artista Claro Fangio da entidade contactante no dia 13 de maio e nos dias 13 dos meses seguintes. Depois aqui deste lado temos uma súmula dos detalhes, onde estão mencionados inclusive a famosa bola luminosa pendurada ao pescoço da entidade e, portanto, todo um conjunto de referências absolutamente heterodoxas que nada se compaginam com a clássica e arquetípica, se quisermos, ideia da Virgem Maria, que é naturalmente uma noção que vem de trás de toda uma estatuária consolidada, enfim, desde a Idade Média, como sabemos, e depois naturalmente com alterações introduzidas na altura da Contra-Reforma, todo o conjunto devocionário que Maria vai apresentar ao longo, inclusive, da nossa história de Portugal. Recorde-se que com Dom João IV, Nossa Senhora é coroada padroeira e rainha de Portugal, não é? E, portanto, essa coroação significa, de facto, um expenso máximo da importância que a figura de Maria tem na história religiosa do país. E, portanto, todo esse devocionário vai se refletir numa torrencial produção de estatuária
que tenta representar Maria ao longo dos tempos, mas onde é possível visualizar, isso é algo também que eu vou publicar em estudos anexos nas Fátimas Interditas, as referências anteriores pré-cristãs da figura de Maria, nomeadamente em referência aos cultos romanos, os cultos da deusa Ísis, por exemplo, onde surge Ísis a amamentar uma criança, que é exatamente a reprodução que nós iremos ter aqui, inclusive quem passar ali na Sé de Braga, não é? Pode verificar a imagem de Nossa Senhora do Leite, que é exatamente a réplica da Ísis romana, do filho que é amamentado. E, portanto, a figura de Maria, em termos de representação gráfica, em termos de estatuária, tem referências muito anteriores ao catolicismo e ao cristianismo em geral. E, portanto, nada disso é de admirar, porque, de facto, importava naturalmente oferecer e, digamos que, apresentar aos crentes uma ideia de uma representação estabelecida, consolidada, que fosse, digamos, ao encontro das expectativas da ideia matriz da representação da Senhora como Virgem Maria, como Nossa Senhora, Mãe de Cristo, e que no fundo foi reproduzida nessa estatuária, que não foi só o Guilherme Tadim, foi para os outros autores, mas substancialmente essa intervenção de Tadim tem alguma importância porque de facto há um questionário que o escultor envia para a Lúcia, para ela responder, aliás há uma resposta feita à máquina de escrever, onde ela expressamente diz que, de facto, a senhora tinha uma bola pendurada do pescoço, bola luminosa. E, portanto, é essa imagética da bola luminosa que vai, no decurso do tempo e no decurso simultaneamente ao trabalho da mensagem, como já vimos que é algo complexa e onde temos aqui a intervenção dos confessores jesuítas, vai compatibilizar-se depois com aquilo que será o culto ao Sagrado Coração de Maria. Portanto, o Sagrado Coração de Maria, na imagética atual e da representação icónica que podemos encontrar, não só no Santuário de Fátima, mas em imensas capelas e igrejas onde se venera o culto mariano, nós o que vemos é de facto o coração, inclusive é o coração com chagas, não é? Sangrando, etc, etc. Portanto, um culto muito particular e muito, muito importante para todos os devotos, mas que no fundo tem essa relação, ou nasce desse desvio, que é a referência que Lúcia faz a uma bola luminosa, que aliás depois numa das esculturas, de que eu também possuo imagem, o escultor Tadim acaba por produzir. Portanto, há mesmo uma escultura referente à Senhora de Fátima, onde não existe o coração, mas existe uma bola luminosa claramente e visivelmente pendurada do seu pescoço. Professor, 1917 foi um ano essencialmente marcado pelas atrocidades da guerra, pela ameaça russa, parafraseando o professor há pouco, essencialmente também pela separação de poderes entre Estado e Igreja. Até que ponto Fátima poderá ter tido aqui um papel intermediário e de conciliação entre dois grandes poderes que na altura pareciam ser incompatíveis? Ora bem, a incompatibilidade entre Igreja Católica e Estado começa no dia em que a República emerge e é instaurada. A partir do dia 5 de outubro, a Igreja Católica, o catolicismo, deixa de ser reconhecido como doutrina oficial ou religião oficial do Estado, que o era até essa data. É importante dizermos e lembrarmos que o facto do catolicismo era exatamente uma religião de Estado. Não é? Portanto, essa separação entre o laicismo e religião é muito vincada pelas autoridades republicanas, que aliás nos seus programas, mesmo antes da instauração da República, já proclamavam esse objetivo, esse desiderato, não é? A separação total entre Igreja e entre Estado e religião. No caso a religião católica como religião de Estado. E portanto, obviamente, a Igreja Católica sentiu-se desprotegida, sentiu-se relegada, sentiu-se afetada, inclusive não só no seu mundo, no seu domínio espiritual sobre a população portuguesa e sobre os crentes em geral, mas sobretudo mesmo no domínio temporal. É importante dizermos a quantidade de seminários e instituições religiosas
que a Igreja Católica regia aqui em Portugal. E, portanto, todas essas instituições, para além, não falando também depois dos párocos, que foram depois também obrigados a vestir-se à civil, enfim, há um conjunto de peripécias que obriga os párocos, que aliás são depois considerados como funcionários do Estado. É curioso que a dada altura eles recebem inclusive uma pequena subvenção do Estado e, portanto, funciona quase como funcionários públicos, já na vigência depois a partir de 1912, sobretudo. E, portanto, aqui a Igreja sentiu-se profundamente afetada, não só no domínio espiritual, mas inclusive no domínio institucional e territorial, digamos, do ponto de vista temporal do termo. E é importante, então, que surja, ou foi muito importante que surgisse esta plataforma, se quisermos, de revanche, de recuperação, de vindicta, face àquilo que a República tinha produzido e tinha provocado, digamos, no importante papel que a Igreja Católica tinha tido até essa data. E, portanto, as condições da guerra eram muito difíceis, o clima, o ambiente mental e cultural era insuportável, a miséria campeava, praticamente depois, passado um ano, todos sabemos, veio aquela terrível peste, não é, bubónica, que afetou todo o mundo e com particular destaque também o nosso país, com centenas de milhares de mortos, e portanto um clima muito difícil que vai ser o pano de fundo, a trajetória da vida dos pastorinhos, da mensagem, sobretudo da vida de Lúcia, que é aquela que depois vai, no fundo, ser alçada ao plano de destaque de todo este processo, mas que não deixa de influenciar os outros videntes, Jacinta e Francisco, e, portanto, no fundo, Fátima acaba por ser, digamos, uma tentativa de, aqui neste plano político e ideológico, uma oportunidade para a recuperação do papel e da função que a Igreja Católica tinha tido até aí na sociedade portuguesa. Muito reforçada também pelos 3 segredos de Fátima. Claro que é uma construção tardia. É importante destacar que a questão da Rússia não ocorre ainda nessa altura, em 1917, é sobretudo na parte final da década de 30, com a aproximação, digamos, do início do desencadear da Segunda Guerra Mundial, aí, de facto, a União Soviética já muito afirmada no panorama europeu e mundial, naturalmente com um âmbito doutrinário antirreligioso, antagonista das religiões, das crenças, etc. E, portanto, aí é tido como um alvo fácil e imediato das autoridades do Vaticano e do catolicismo em geral. Mas já agora, desculpa Filipe, só para ter a noção, essa construção do segredo, ou dos segredos, é faseada. Exatamente. É faseada, exatamente, é esse, digamos, é um in progress, como gostamos de dizer, não é? É uma construção paulatina de acordo com as circunstâncias políticas de cada momento, sobretudo aqueles que vão depois ser, digamos, afirmados e consolidados ao longo da década de 30, se bem que naturalmente a década de 20 já seja importante, sobretudo porque Lúcia já tem, digamos assim, um lastro muito importante e significativo do ponto de vista dogmático, do ponto de vista teológico, que lhe é ministrado pelos seus confessores jesuítas ao longo da sua permanência nos conventos em Tui e em Pontevedra, aqui na Galiza, para onde ela é deportada, digamos assim, não é? Portanto, é esse convívio, ano após ano, com os seus confessores, que vai formatar, nós costumamos dizer, vai formatar a cabeça e a informação substantiva de Lúcia no aspecto que depois vai desembocar na lógica do segredo, onde naturalmente o papel da Rússia vai ter um papel predominante em resultado desta disputa ideológica, digamos, que vai ter o seu acume no final da década de 30 e depois prossegue durante os anos 40, plena guerra, etc, etc. Sim, é importante ressaltar aqui os timings de cada um dos supostos segredos.
e também a transformação que existe para um segredo que seria apenas algumas palavrinhas. Algumas palavrinhas, exatamente. Para uma construção de frases muito difíceis de idealizar por uma pessoa, embora a Lúcia nessa altura já fosse letrada, após o exílio, por uma pessoa com uma instrução muito básica, como seria o caso de Lúcia. Naturalmente que a Lúcia vai aprendendo, aliás, ela é sagaz, ela é uma pessoa esperta, portanto tem um grau de capacidade de apreensão da informação muito, muito relevante. Mas eu aproveitava já agora esta referência à tal bolinha pendurada do pescoço que passa aqui neste excerto manuscrito de Lúcia, num depoimento que foi reproduzido pelo padre António Maria Martins na documentação de Fátima. Portanto, aqui uma, digamos, reconstituição da referência de Lúcia à bola pendurada no pescoço. Para além do mais, a referência que falamos há bocadinho, eu queria lhe mostrar aqui o facto e confirmar que de facto não há qualquer menção ao segredo no relatório escrito pelo parco Manuel Marques no decurso dos interrogatórios de 1917. Nem sempre é importante e é destacado esse detalhe, mas... Sim, porque a primeira referência que existe às palavrinhas é já com o cônego formigão, não é? Aqui já agora aproveitar aqui a referência a algumas palavrinhas, creio que está aqui sublinhado, algumas palavrinhas, aliás até está errado porque escreveu palavrinhas com B, palavrinhas, e depois foi retificado por ela, mas cá está o excerto do depoimento por mão de Lúcia sobre, no fundo, a essência do segredo, que era algumas palavrinhas. Ora, imagine-se o que eram algumas palavrinhas com aquilo que depois foi desenvolvido no decurso dos anos 30 e 40, portanto, há aqui uma construção daquilo que nós depois viemos a falar e que aliás está bem expresso aqui neste segundo livro, que é aquilo que nós designamos por Fátima II, ou seja, que nada tem a ver com a fase inicial de Fátima, Fátima I, que é o conjunto explícito das 6 narrativas, das 6 experiências, com os respectivos depoimentos e a informação vertida por Lúcia ao longo desses 6 episódios, que nada tem a ver com a Fátima II, a reconstrução ao longo de anos e anos, com a participação evidente dos confessores jesuítas. Eu agora estava a tentar encontrar o depoimento a referência da Lúcia, mas depois lá poderemos aditar este documento que me parece muito importante, da não referência a segredo logo no primeiro, aliás no segundo inquérito feito pelo padre Manuel Marques. Portanto, a ausência total de referência a qualquer segredo. Ora bem, e Fátima, as pessoas realmente tendem muito a resumir ao milagre do Sol e ao 13 de outubro, mas de facto é uma sequência de aparições ao longo de 6 meses, e em todas essas aparições, logo não na primeira, mas à medida que a palavra se vai o humor exatamente, se vai espalhando, vai havendo cada vez mais gente, portanto não é só... Claro, há um crescendo de gente. Claro. Não é? Obviamente que 13 de outubro será o culminar, é quando as pessoas estão à espera do milagre, mas até lá vai havendo sempre gente que vai comparecendo também. Exatamente, a aparição de setembro contém algumas informações preciosas, inclusive do ponto de vista de objetos voadores não identificados, exatamente, que sobrevoaram. E eu queria chegar aí. O anfiteatro de Fátima nessa altura. Segundo a doutora Fina da Armada, quando ela teve acesso aos arquivos, terá tido acesso a um bloco, a um ficheiro que estava mesmo catalogado como fenómenos. Claro, e, portanto, aí já começa a haver descrição que ao longo destes 6 meses foram relatados outros fenómenos para além do... Exatamente, fenómenos físicos, psicofísicos, para além da movimentação descrita já pelo famoso e conhecido milagre, ficou conhecido como milagre do Sol, enfim, um fenómeno que há aqui uma mímica, não é?
que joga aqui um pouco com a percepção das pessoas, com a capacidade de interpretação que a multidão tinha à época. Obviamente nunca poderia ser uma manifestação da nossa estrela, obviamente, o Astro-Rei nunca se poderia ter movido do seu lugar original, porque bastava um pequeno desvio para ficarmos todos reduzidos, não é, a cinzas. E, portanto, se algo ocorresse nesse domínio, nós não estávamos aqui a conversar neste momento, de certeza absoluta, não é? Portanto, há aqui uma mímica que é imposta pela percepção, pelos conteúdos culturais das pessoas à época, porque de facto um objeto no espaço próximo do Sol teria que ser identificado com o Sol, que era, digamos, o objeto visível na época. Imagine-se que isto ocorria de noite, com a presença da Lua. Era um milagre da Lua e não um milagre do Sol, não é? Portanto, este conjunto de referências é absolutamente decisivo para as pessoas terem catalogado, enfim, a evolução do fenómeno dito solar como a manifestação do próprio Astro-Rei sobre a multidão. O que sabemos é que ele produziu um triplo conjunto de efeitos notórios, visíveis e constatados, e que podem ser, imagine-se, reproduzidos em laboratório. Ou seja, é possível teorizar de que forma a secagem do solo, das roupas, o efeito de calor, alguns efeitos físicos sentidos pelas pessoas, podem ser testados e reproduzidos em laboratório, numa vaga, digamos, num amplo espectro, se quisermos, do espectro das micro-ondas, que é possível e que nós hoje, naturalmente, manuseamos dia a dia nas nossas cozinhas, não é? Todos sabemos que para secar algo que tem água, nós metemos no micro-ondas e o conteúdo fica completamente seco, não é? Portanto, aqui a hipótese ideal das micro-ondas tem o seu cabimento, porque para além dos efeitos sensoriais registados pelas testemunhas, que são cerca de 100 pessoas que nós conseguimos identificar espalhadas no solo, próximos da azinheira e coexistentes com a trajetória de um objeto que naturalmente desceu a uma distância relativamente curta, pensamos nós que poderia ter descido a cerca de 30 metros do solo, por sobre a multidão, e portanto esse conjunto de efeitos é, como disse, replicável laboratorialmente, inclusive um outro fenómeno, que é o chamado fenómeno do zumbido. O zumbido, para quem nunca, enfim, detectou este detalhe no todo o elenco do fenómeno de Fátima, era algo que era perceptível não só pelos pastorinhos, nomeadamente por Lúcia, sempre e só, eu vou sublinhar isso, sempre e apenas que a senhora lhe falava, este som era audível. Sempre e apenas quando a senhora lhe falava. Noutras situações não havia audição nenhuma de zumbido de abelha, não é? Tipo de zumbido, que era percepcionado no interior da cabeça pelas pessoas que rodeavam a própria Lúcia. Portanto, nós temos aqui testemunhos que vão para além de Lúcia e circunstantes que a acompanhavam ali, próximos 3, 4 metros, também ouviram, também mencionaram, em depoimentos que nós recuperamos, a audição de ruídos tipo zumbido. Ora, isto não é aleatório, isto não é um por acaso, enfim, por obra de Santa Engrácia que tenha ocorrido ali. Porquê o zumbido? Porque é exatamente algo que pode ser manifesto, digamos, dentro do espectro das micro-ondas e que poderá ter servido, e obviamente eu coloco isto entre aspas, num processo de comunicação entre a entidade emissora, comunicante, e a entidade receptora, neste caso, evidente, Lúcia dos Santos. Para não falar também, desculpa Filipe, sobre as próprias testemunhas que descrevem um disco prateado, fosco, com muitas luzes, portanto o fenómeno óbvio bem presente. Exatamente, o testemunho de dois sacerdotes na aparição de setembro, de 13 de setembro de 1917, chega ao ponto de dizer que era o veículo que transportava a Nossa Senhora. Isto, quer dizer, isto atinge o limiar digamos, da concretização mais, não é, mais evidente de algo
de algo que se movimentou naquele espaço e naquela oportunidade. Portanto, mesmo um sacerdote teve a ousadia de dizer que se calhar aquele globo luminoso era o meio de transporte que a senhora usava para se manifestar naquele espaço. Portanto, isto é realmente fabuloso, não é? Fabuloso. Não é preciso embelezar mais nada, basta o depoimento e as palavras muito concretas deste sacerdote que fala mesmo em meio de transporte que a senhora usava para se deslocar até à Cova da Iria. Penso que não é preciso mais palavras, não é? Em atalho que foi-se, queria apenas referir que esse zumbido foi reproduzido pelo Dr. Raul Berenguel, da Universidade do Porto. Nós contamos, num dos próximos programas, poder também... Ele terá exatamente a ocasião de demonstrar o beabá dessa experiência e o porquê de se incluir o zumbido na gama das micro-ondas, com certeza. E aproveitando ter aqui o professor, também gostava de lhe perguntar se este zumbido já aconteceu em aparições marianas antecedentes da Fátima. Curiosamente, não é um ato isolado. Neste repertório que eu tenho estado agora a estudar e tem servido de base para o tal estudo comparado com as aparições do século XVIII, há referências de sons, de falas, de cantantes. Aliás, o caso de Barral, que citou há bocadinho, fala-se numa voz meio cantante, digamos, é uma locução muito, muito curiosa, porque não é perfeitamente a locução que nós temos habitualmente. Portanto, é algo que é modulada com outras características, não é? E noutras situações que eu recolhi desse repertório do Frei Agostinho de Santa Maria, das 53 situações que eu elenco do Santuário Mariano, há situações reportadas como tipo zumbido e zunido também. Portanto, não é caso único. Portanto, temos aqui uma constante muito interessante que deve ser forçosamente considerada, não é? Muito bem. Peguemos no relato de 13 de outubro, na íntegra, e desse relato o que é que nós podemos transplantar, isto entre aspas, obviamente, para o universo laico da ovniologia? Enfim, todos aqueles fenómenos que nós elencamos, desde os que têm a ver com sensações de calor, de secagem do solo, de intervenção fisiológica, de alegadas curas que algumas pessoas sentiram enquanto presentes naquela ocasião e naquele espaço, a morfologia do fenómeno, as alterações cromáticas, inclusive na superfície do objeto dito solar, o comportamento das suas trajetórias erráticas e em ângulo reto, etc. Portanto, há aqui um conjunto de comportamentos físicos do dito objeto que foi interpretado como sendo o Sol, que tem tudo a ver, que se compaginam com o repertório que nós conhecemos de dezenas e dezenas, não é, de casos e ao longo de várias décadas e que se reportam a fenómenos concretos e visíveis e testemunhos de boa-fé e testemunhos até capacitados, nomeadamente de âmbito militar, como sabemos todos, não é? Não estamos agora a reduzir-nos aos depoimentos simples civis ou de laicos na matéria, estamos a apontar elementos documentados de âmbito militar e que reportam situações em pleno dia, de objetos muito concretos e que, no fundo, ostentam essas capacidades e este tipo de propriedades que, no fundo, foram refletidos no conjunto do repertório dos fenómenos em Fátima. Não só no 13 de outubro, mas também ao longo dos outros encontros, digamos assim, de maio a outubro. Portanto, situações naturalmente muito particulares, já mais do ponto de vista da relação da percepção, da consciência, efeitos físicos do ponto de vista orgânico. Por exemplo, há um efeito muito interessante que a Lúcia, sobretudo a Lúcia, aponta sempre que falava e que sentia na presença, sobretudo principalmente dos chamados anjos, as entidades de anjos, na sua tradução etimológica, significa mensageiro, não é? Anjo é tradução mensageiro. Sempre que, digamos, que se deparava com o anjo, ela chegava à casa extremamente cansada, exausta, sem vontade de fazer nada. Portanto, há aqui um débito físico com relação à senhora também, quer dizer, havia aqui de facto um estado de consciência, estados de consciência completamente alterados, não só no domínio físico, mas sobretudo também no domínio psicofísico e, se quisermos, psicológicos. Há aqui, por exemplo, reações muito interessantes também que têm a ver com a amnésia,
havia fatores que tinham a ver com a memória, que estão hoje constantes nos repertórios contemporâneos, da relação de causa e efeito das testemunhas ditas contactadas, em que há de facto esse tipo de afetações, não é? O chamado de missing time, de danos colaterais, não é? Da memória, de exaustão física, etc, etc. Portanto, e para além do mais, há aqui uma abertura também, não será visível no caso de Lúcia, mas que do ponto de vista de outros casos de evidência mariana, de outros casos de experiência mariana, tem também a ver com aquilo que os contactados contemporâneos, do ponto de vista profano ou laico, deduzem também da continuidade da recepção de mensagens e que tem a ver com a abertura do campo da consciência. Ou seja, há de facto uma alteração, não é? Há uma alteração da personalidade do contactado, como aliás vem acontecer com Lúcia, sobretudo com Lúcia, que é a principal receptora. Portanto, esta evolução da personalidade do contactado, com a mudança de visão do mundo, a sua cosmovisão, não é? Essa mundividência que nós dizemos, a relação com os outros, a percepção que há mais qualquer coisa para além, enfim, do nosso comum tridimensional universo, é uma constante que também é traduzida a nós, seja pelos videntes de âmbito religioso mariano, seja pelos contactados civis via contactados contemporâneos, não é? Muito bem. Quando falava, recordei-me de uma outra situação, uma analogia com o fenómeno contemporâneo da abdução, que é a comunicação por projeção de pensamento. A Lúcia referia que a senhora muito bonita falava sem mexer os lábios. Exatamente, exatamente. Esse é um dos processos também que consta em muito dos repertórios, quer profanos, laico-profanos, quer noutras situações de encontro tipo religioso mariano. Digamos, a comunicação impõe-se por outras vias que não a via verbal. Portanto, aqui a comunicação verbal está ausente. Isso é óbvio, não é? Parece mais que afirmativo que, de facto, são outros canais que, aliás, tem a ver com a sensação que se ouviam, se percepcionavam, é o que faz a quarta vidente, por exemplo, não é? Quando sente no interior da cabeça determinadas ordens, anda cá, vai para ali, faz aquilo, faz aquilo outro, sensações interiorizadas, digamos, inconscientemente, não de modo verbal. Portanto, é um aspecto também muito curioso que importa manifestar. Agora, também me parecia importante, eu não sei, creio que a vossa iniciativa de contactar o professor José Machado vai naturalmente levá-los a examinar ponto por ponto a análise que ele faz das 12 famosas placas. Será o nosso próximo convidado. Das fotografias originais do Milagre do Sol, não é? Espero, e naturalmente ele com muito mais autoridade do que ele, irá dissecar ponto por ponto este trabalho que é absolutamente fantástico, original e que nos leva muito mais além da informação conhecida nas fotografias editadas, enfim, à maneira das conveniências, reproduzindo essencialmente as caras das figuras que estavam presentes na Dolina de Fátima, a olhar para o ar, e o aspecto mais importante para nós ficou completamente ausente, que é a parte, digamos, exterior das fotografias, que contém, de facto, informações muito interessantes sobre fenómenos luminosos que foram captados, de facto, embora em parte, pela câmara do fotógrafo judeu Ben Oliel, não é? Infelizmente, na altura, e praticamente desde 1917 até o início desta investigação do professor Machado, essas fotografias foram, de facto, convenientemente editadas, porque também não interessava, enfim, aludir a informações que não tivessem a ver com o comportamento das pessoas abismadas a olhar para o ar. E, portanto, no fundo, foram os rostos estupefactos da multidão que couberam nessa edição, enfim, sequentemente editada ao longo de décadas e décadas, sobre as famosas fotografias do Milagre do Sol, que no fundo foi o milagre da multidão apenas, não é? E, portanto, já agora aproveitar para relembrar o estudo global nesta nossa antologia. Lançado recentemente, há cerca de um ano? Mais além da fé. Não, há 2 anos, talvez. Que consideramos que é o primeiro grande estudo internacional, porque consta de 18 ensaios de académicos nacionais e estrangeiros, sobre as diferentes leituras, que, enfim, no fundo tem estado a tentar evocar e esboçar aqui, da fenomenologia de Fátima e tudo o que tem a ver com as aparições marianas no seu todo. De facto, é uma iniciativa que penso eu que
vai muito mais além das crenças e já agora das descrenças, que são crenças de sentido contrário, não é? E que comportam outras leituras e informações muito interessantes e penso que válidas para o futuro do conhecimento e da investigação sobre estes fenómenos. Portanto, eu creio que valeria a pena sublinhar aqui a importância decisiva desta, já agora passando a publicidade, o curioso dessa obra é que podem encontrar aí também, no fundo, o contributo de Jacques Vallée e do próprio professor Eric Davis, que esteve recentemente ligado ao projeto ATIP nos Estados Unidos e do Skinwalker Ranch. Exatamente. Portanto, no fundo, isto é um conjunto de reflexões, digamos, consolidadas sobre factos, sobre documentos, não é? Que nós inclusive fornecemos a alguns dos nossos colegas estrangeiros, e que resultou este trabalho colaborante e dinâmico ao longo, eu diria já, de 2 décadas, que este projeto, o Marian Project, foi iniciado por nós aqui no STEC, na Universidade de Fernando Pessoa, exatamente por volta do ano 2000. Portanto, foi uma abertura em cheio, digamos, do século XXI, não é? E, portanto, este conjunto de textos, penso que para toda a gente, seja crente ou descrente ou indiferente, penso que será extremamente importante tomar contacto e conhecimento com estas avaliações. E este é o conselho que eu deixo, porque já agora aproveito para, enfim, citar e destacar apenas um facto. Temos visto nos últimos anos e nos últimos, enfim, meia dúzia de anos, sobretudo com a presença massiva e o destaque massivo das redes sociais, um conjunto de iniciativas, inclusive de estrangeiros, sobre, enfim, estas correlações possíveis entre o fenómeno OVNI, não é, e as aparições marianas. E às vezes dá-nos a entender que parece que estão a tentar descobrir a pólvora, não é? Porque no fundo isto foi apresentado e suscitado há 40 anos, não é? Portanto, no fundo aquilo que nos vem trazer hoje, sobretudo os que vêm de fora, não é nada de novo. Portanto, no fundo, aliás, que o Dr. Francisco sabe, muitas vezes temos sido nós a reportar e a contribuir para a feitura dessas iniciativas em termos internacionais, com toda a legitimidade, obviamente, e até com, do ponto de vista estético, coisas muito bem feitas. Temos colaborado e contribuído para alguma dessas iniciativas, no caso aqui do vizinho Espanha, do canal de História, do canal privado com a iniciativa do Xavier Serra, em Espanha. Eu tive a ocasião também de participar, contribuindo também com a leitura dos interrogatórios originais do Cónigo Formigão, não é? Onde ele comete esse lapso fenomenal de perguntar logo de início à vidente, então onde é que tu viste Nossa Senhora? Quer dizer, nenhum inquérito do mundo, em termos contemporâneos, poderia começar pela resposta, não é? Portanto, há aqui um erro tremendo que vai naturalmente ser decisivo depois na assunção desta ideia, mas não podia ser outra coisa que não fosse Nossa Senhora. Aliás, já o tio da luz dizia, se eles viram uma mulherzinha bonita, quem poderia ser senão Nossa Senhora? A partir daqui está tudo dito, e o rumor espalha-se e acaba vitorioso. Sim, exatamente. Nem a própria Lúcia alguma vez utilizou o termo Nossa Senhora. Exatamente. Antes do tio, em um dos inquéritos paroquiais é referida só no final, em outubro, é que ela diz que, enfim, refere de facto a ideia da Nossa Senhora e tal, mas, digamos, ela não se coloca no papel de protagonista, é algo que depois ela vai apontar para além da Nossa Senhora e outras figuras da iconografia católica, porque sabemos, por exemplo, em relação ao Milagre do Sol, depois são apontadas aparições de personagens que têm a ver com São José, por exemplo, com o próprio Cristo, enfim, o Menino Jesus, etc. Portanto, já são, digamos que, reelaborações mentais que, no fundo, têm a ver e são compatíveis com a mensagem que depois Lúcia vai propagar ao longo das décadas seguintes, não é? Portanto, aqui o que nos interessa sublinhar, sobretudo, é que este trabalho fundamental é assente sobre documentos, e documentos originais, não são os documentos lidos em terceira ou quarta via por pessoas a partir dos anos 60 ou 70, ou o que quer que seja. Aqui a circunstância fundamental e vital destas leituras e que lhes confere, digamos, a credibilidade e a segurança que
a história deve ter sempre, é o facto de serem, digamos que, alavancadas em documentos originais, em documentos em primeira mão e não em deturpações, em terceiras e quartas leituras feitas ao sabor das nossas conveniências. Muito bem. Professor, da minha parte, e para finalizar, quando vai ser lançado o livro Fátimas Interditas? Fátimas Interditas, se tudo correr bem e se a pandemia nos deixar, será um livro para ser editado no próximo ano, 2021. Já está aprazado e contratualizado. Falta-me escrever o essencial agora. Mas, de facto, é uma correlação extraordinária, porque, de facto, tendeu-se sempre, e a Igreja aí moveu-se, digamos, com alguma habilidade, porque refutou depois todas as outras aparições que, no fundo, têm o mesmo cenário, comportam os mesmos fenómenos, não é? Exatamente. Se circunscrevem ao mesmo tipo de protagonista, relação, causa e efeito, etc, etc, mas refutou-as como não válidas, porque lhes bastou, ou lhes basta ainda, o caso de Fátima, e portanto tudo o resto é dispensável. Portanto, o que eu tento analisar aqui é que, de facto, que as outras, são cerca de dezena e meia de situações ao longo do século XX, mais o repertório até o século XVIII, comparativo. As outras acabam por ser um pouco aproveitadas em termos locais, as paróquias locais aproveitam em termos de pequenas peregrinações, não é? Exatamente, elas mantêm uma importância local, o caso de Barral, por exemplo, enfim, que a autarquia, o pároco local tem tido algum cuidado em preservar a própria devoção, porque obviamente ninguém vai contra a devoção dos conterrâneos, não é? Nessas situações. E portanto, naturalmente que aí a Igreja fecha os olhos, mas não é legitima como um paradigma que é a Fátima, não é? Portanto, esses casos estão naturalmente deitados para o lado. Circunstancialmente também, a questão de, em muitas situações, nos anos 50, anos 40, em muitos casos em que houve uma exaltação de multidões e até algumas inconveniências, alguns choques de crentes de Fátima que ocorriam a outros santuários que não Fátima e se opunham inclusive à concretização das devoções locais, aí temos o papel também das forças da autoridade, protegidas naturalmente pelo Estado, pela ditadura, que aí colaborava muito bem com as decisões da Igreja Católica, que rejeitava e que ia refutando as outras aparições. Portanto, há aqui uma associação, como é óbvio, sabemos muito bem, da Oliveira Salazar, Cardeal Cerejeira, aqui nessa situação, concretizavam essa oposição, por intervenção inclusive da GNR, da polícia, mas sobretudo da GNR, que eram de facto santuários do interior português, não é? Em situações, enfim, por exemplo, houve algumas situações de vias de facto, inclusive, entre crentes de um lado e crentes do outro, que é o caso da Ladeira do Pinheiro, em que há agressões perpetradas por crentes de Fátima que se dirigiram à Ladeira do Pinheiro para obstar, digamos, à legitimidade daquela situação. Pronto, que naturalmente foi muito confusa e ao longo dos anos acabou por ser protegida pela Igreja Ortodoxa de Portugal, não é? Portanto, é uma certa competição entre a Igreja Católica em Fátima e a Igreja Ortodoxa na Ladeira do Pinheiro. Enfim, são histórias muito complexas e não são para aqui chamadas, mas que no fundo vão também constituir motivo de abordagem nas Fátimas Interditas, não é? Muito bem. Sr. Professor, acha que ainda há algum segredo por desvendar? Penso que não, os segredos são de facto a alma do negócio, como diz o povo, não é? E há que manter esta tensão secretiva, não é? Ou de secretismo, em tudo o que convoca multidões, em tudo o que é importante para a manutenção de um determinado credo, de uma determinada convicção, e nada melhor que a existência de um segredo. Porque mesmo que esse segredo seja abolido ou seja desmentido, há logo imediatamente um outro que vem a seguir e que se ergue, não é, como substituto, reivindicando o lugar daquele que foi apiado por diferentes razões. É o caso, enfim, dos profetismos vários a que temos assistido, não é? Inclusive dentro do fenómeno dos contactados contemporâneos que anunciam, por mais que uma vez, os fins disto, os fins daquilo, os fins do mundo, os fins de tudo o que seja possível e viável, sobretudo desde os anos 50, não é? Mas que sendo desmentidos acabam por ressurgir
de acordo com aquele síndrome do Persinger, não é? Da dissonância cognitiva. Aparece de novo um reforço ainda mais convicto por parte dos adeptos que se substitui à profecia que foi desmentida, erguendo de imediato uma nova para que o culto permaneça e a sua convicção permaneça intangível, não é? Eu não estava a fazer a questão tão em termos de profecias, eu estava a falar no sentido de... Por exemplo, nos anos 50, contactados, os alegados contactados por entidades extraterrestres, por mais que uma vez anunciaram, por exemplo, a inundação de Los Angeles, por exemplo, se me recordar agora, enfim, de uma situação que foi estudada exatamente por Persinger, onde ele depois deduziu esta tese da dissonância cognitiva, que fez parte do seu doutoramento, e que foi um estudo de caso, que foi exatamente esse caso de uma seita de contactados, que de facto preconizava que nos anos 50, Los Angeles e o litoral norte-americano, o oeste, ia ser todo destruído por uma inundação tremenda, coisa que não se veio a verificar. Mas logo surgiu de novo uma nova convicção por parte desse grupo, em substituição daquele que tinha sido anulado por vias do próprio calendário dos factos, não é? Do dia-a-dia. Não é? Portanto, nós hoje temos que lidar um pouco com esta dinâmica de profecias não verificadas, com aquelas que estão na calha e na expectativa de poder vir a ser apresentadas como agora é que vai ser, não é? No fundo é isso. O agora é que vai ser, vai-nos esperar daqui a 4 mil milhões de anos. Isto parece que está assente por todas as leituras científicas, não é? Quando o nosso Sol se transformar numa anã vermelha e engolir os planetas interiores, desde Mercúrio à Terra e se calhar até próprio Marte, não é? Portanto, aí vai ser de facto o verdadeiro e último fim do mundo. Sr. Professor, muitíssimo obrigado. História que depois vou contar nos famosos Apocalipse, também uma obra que também já está entregue ao editor, e que também espero que no próximo ano seja colocado nas livrarias, se este vírus nos deixar. Sr. Professor, foi um gosto, mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Agradeço também à sua família, que com certeza também... Claro, é sempre importante contar com os contributos familiares. E a paciência da família. É verdade, professor... e colocar aqui umas luzinhas. Muito obrigado mais uma vez, foi um gosto muito grande e até uma próxima. Okay. Obrigado, Filipe, também. Muito obrigado. Francisco.